os dois, bonitões. Estamos aqui, ó. Oh, Ah, obrigado. Começamos bem já, hein, Helenida? que bom, meninos. Escuta, me fala uma coisa. Que coragem é essa aí de largar todas as coisas e encarar esse desafio de prefeitura da cidade de Londrina, dois pés vermelhos de famílias tradicionais super conhecidas que empreendem na cidade e também na região, né? A família do Felipe mais na região também, além da cidade, mais na região. E encarar esse desafio, conta pra gente, não podia estar sossegadinho em casa, cuidando das coisinhas normais, do dia a dia. Sem dúvida que podia, mas eu acho que eu acho que assim como você também, o próprio Costa, né? Eu e o Felipe somos dois jovens que de fato não conseguem se contentar com aquilo que está proposto, né? Eu e ele somos muito parecidos nisso. É uma necessidade de transformar, né? Aquilo que está posto, a gente tem sempre a necessidade de fazer diferente, fazer de uma nova forma. E Londrina, na nossa avaliação, precisa disso, né? Precisa pensar um novo jeito de fazer a política aqui, um jeito que resgate o nosso DNA, que resgate a nossa principal característica, que é o empreendedorismo, que é a geração de oportunidades. Então, é quase que para a gente uma necessidade mesmo, não nossa, mas uma necessidade daquilo que nos chama realmente, que é a transformação da nossa cidade para alguma coisa melhor, né? Então, a gente está muito animado, muito empolgado, apesar de saber que, como dizem todos, a bucha é grande. É, porque o cargo executivo, de fato, ele é o que mais assim merece as críticas, né? Tá muito no foco de tudo, né? Um cargo como vereador ou como deputado é diferente, né? De um cargo de prefeito, né? O desafio realmente, vou usar a mesma palavra, o desafio é outro, né? É outro, a responsabilidade, ela é proporcional justamente à capacidade que você tem de fazer e também de ser responsabilizado. Então, quanto maior a capacidade que você tem de agir, de transformar, de mudar, de colocar a caneta, quanto mais poder você tem, maior é a responsabilidade que você tem também. E maior automaticamente é a cobrança. Então, você pode fazer muito mais, mas automaticamente você é muito mais cobrado. Ainda mais o cargo de prefeito, porque mais do que o de governador e mais do que o de presidente, você está do lado das pessoas, né? Aqui que as pessoas moram. Pô, Elinda, você é minha vizinha. Os nossos amigos que estão nos acompanhando aí, muitos deles são os nossos vizinhos, sabe onde a gente mora, É né? verdade. Sabe onde a gente está. É. Então, a cobrança é muito maior, é diferente no Acho que é a governo de primeira estado. vez, né, Tiago? Acho que é a primeira vez que tem tanto pé vermelho concorrendo junto, né? Sem dúvida, eu quero ser o segundo londrinense a estar na prefeitura de Londrina. O primeiro é o atual prefeito, eu quero ser o segundo ao lado do Prochê. Os dois pés vermelhos. Escuta, e quem que é mais velho de vocês dois? Quem tem a É, carinha né? mais velha, né, Elenida? Quem tem a carinha mais acabada, né? Eu tenho imagem na minha cabeça do Felipe cavalgando lá, fazendo parte, participando das competições lá no Aras e tudo, treinando, fazendo um monte de coisa. E é um menino que sempre viu os obstáculos de uma maneira sem medo, né? É assim que você pretende enfrentar também, Felipe? Como é que é? Não te dá medo isso? A política é bem complicada, né? Na verdade, Helenida, você pegar, igual o Thiago falou, a gente, tanto ele quanto eu, a gente gosta, acho que, de desafios, né? Você conhece, sabe, fui o primeiro da família a ir para um desafio para entrar na política. Como o Thiago fala aqui, que eu gosto de arrumar uma encrenca, eu sou presidente do Londrina e aceitei o convite dele de ser candidato a vice-prefeito, por acreditar que a gente precisa mudar e que a gente carece de boas pessoas também para a política. Então, quando a gente procura até a própria formação das nossas chapas de vereadores ou da chapa, nós juntamos 4 partidos, né? Tanto do DEM quanto do PSB, PSC e PSD, nós trouxemos boas pessoas para estar aí, que se disponibilizaram a estar disputando aí para a cidade de Londrina, né? Então a gente sabe do desafio, não é um desafio fácil. A cidade de Londrina é uma cidade complexa,
é uma cidade que está precisando de uma renovação. E o Thiago, na verdade, a gente começou essa conversa já faz uns 3 anos, onde a gente juntou lideranças da cidade em torno de um projeto não pessoal meu, não pessoal do Thiago. Tanto é que o Thiago foi definido candidato há 1 ano atrás. Eu falei para você que fazem 3 anos que a gente iniciou, ele só foi definido como candidato há 1 ano atrás. Eu me defini como vice há 1 mês atrás. Então, a gente iniciou esse projeto aí, vamos dizer assim, que não vai parar por 2020. Isso vai ser só o início de uma trajetória de um grupo político novo nessa cidade. É uma proposta de reconstrução das lideranças políticas de Londrina e da mentalidade que deve conduzir Londrina. A gente entende que tem pelo menos uns 40 anos, 30 anos, 40 anos, que Londrina tomou para si uma administração muito voltada sempre para o mandato que o prefeito está, e não pensando os objetivos da cidade, o destino da cidade e aonde nós queremos enxergar a cidade, aonde a gente quer ver a cidade daqui a 30 anos. E a administração pública hoje, mais do que há 40 anos atrás, ela é extremamente burocratizada, extremamente lenta, mas automaticamente, principalmente nas cidades que não são capitais, a gente é a segunda cidade do estado, mas não é uma capital. Nós temos um grande desafio que passa pelas mãos do prefeito a condução e o próprio desenvolvimento da cidade. Se o prefeito não tiver uma mentalidade construtiva, uma mentalidade desenvolvimentista, a gente acaba parando de conduzir a cidade para essa direção. Então, esse é o nosso grande desafio, devolver para Londrina essa mentalidade desenvolvimentista, geradora de emprego e renda, que tenha o pensamento em gerar oportunidade para as pessoas, simplificar a vida das pessoas, deixar a cidade mais ágil. E é isso que a gente realmente está apresentando. Mas não existe já uma tendência a fazer um plano diretor para 30, 40 anos, não importa o prefeito que entre ou que saia, aquele tipo de... É um pacto? Quando você faz o plano diretor, não fica registrado? Como é que é isso? Como é que acontece? Assim, você faz a proposta, quando você apresenta o projeto, você registra o plano de governo. Mas o plano de governo você faz para 4 anos. Aí a gente tem a legislação urbanística das cidades, que é uma lei federal, ela fala que o plano diretor deve ter 10 anos. Né? Você deve pensar um plano diretor para 10 anos. No entanto, nas cidades, em 10 anos, ela é médio prazo, não é longo prazo. Então, você precisa projetar a cidade para os próximos 30 anos. Maringá fez isso em 1995, aprovando a primeira lei do plano diretor, do Master Plan, que é o que nós, há 4 anos atrás, começamos a bater na tecla junto com o setor produtivo, junto com o núcleo empresarial de Londrina, que discute questões estratégicas da cidade, e o Fórum desenvolve. E eu e o Prochê estávamos praticamente como os únicos políticos dentro desse processo. E a gente viu agora, depois de 4 ou 5 anos, que esse projeto começou a sair do papel, fazendo justamente esse planejamento para 30 anos. Mas você desenhar um planejamento para 30 anos e não ter alguém com a mentalidade que se comprometa a seguir os passos um a um para nos levar aos 30 anos onde a gente quer chegar, isso resulta em absolutamente nada. Vira apenas uma proposta, um papel, um amontoado de papel escrito, mas que na verdade não é transformado em realidade. O que transforma em realidade é a atitude do gestor e o comprometimento da cidade em acompanhar essa execução. Mas também não tem aquela questão de você não poder deixar compromissos para o governo seguinte, se você tem que estar tudo quitado, não é? Tem que estar tudo de acordo. Um plano diretor não implica também investimentos a longo prazo, a 30 anos, a 20 Sim, anos? Sim, implica. Você não pode fazer comprometimento para além do seu mandato nos últimos 6 meses antes da administração, antes do fim do teu mandato. Uhum. Né? Então, aí de fato você não pode assumir compromissos que você tenha que pagar nos próximos 4 anos dentro desse processo. Tá? Quer dizer, na verdade, nos últimos 6 meses de mandato. Tá? Não é nos últimos 6 meses antes da eleição, nos últimos 6 meses de mandato.
que é no último semestre da administração. Então, é diferente da questão do master plan, que é você pensar a cidade para os próximos 30 anos. E pensar a cidade para os próximos 30 anos não necessariamente quer dizer que você vai contratar projetos que você vai gastar ao longo dos 30 anos. Você vai projetar quais são as etapas que a gente vai seguir. Por exemplo, nós temos uma necessidade de voltar a fazer a cidade gerar riquezas. A cidade não empobreceu, né? Está perdendo emprego, está vendo as empresas ir embora de Londrina, ela virou hostil para o empresário, para o empreendedor. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer um plano robusto de desenvolvimento industrial e tecnológico. Não é? Então, a gente sabe que a industrialização de uma cidade do porte de Londrina não vai acontecer no primeiro ano. Então, nós vamos começar a plantar essa semente, mas nós vamos colher esses frutos de verdade, vamos ser reconhecidos do Brasil afora, como uma cidade de indústrias 4.0, que daqui 25 anos, né? Daqui 25 anos vai ser 10.0 já as indústrias. Mas nós vamos começar a receber de volta esses dividendos, de fato, daqui 10 ou 15 anos. Então, olha só que perigo, né? Olha que situação. Que gestor que, de fato, tem a disposição de não ter que apresentar para a população todos os resultados dentro do seu mandato. Quer dizer, de não ver tudo acontecer dentro do seu mandato. Esse é o grande desafio. Só que nós não vamos mudar Londrina se a gente não pensar desse jeito, né? E aí, que é uma coisa que eu gosto demais do Porcher, que sou fã dele pra caramba, e que me motivou demais a insistir para que ele deixasse a vereança para estar do meu lado, além do fato de ele ter ajudado a construir esse projeto, é porque justamente ele também tem essa visão, né? A gente tem, de forma conjunta, essa visão de que o longo prazo é muito mais importante do que pensar apenas em reeleição. Em reeleição, Tiago, vamos supor que as pessoas não conheçam vocês, então vamos dizer um pouquinho qual que é a sua formação, qual é a formação do Felipe, o que vocês têm de bagagem, né? Além desse preparo todo político que vocês já têm, essa vivência. O Felipe é o terceiro ano que você está de vereador, né? Primeiro mandato. Não, primeiro mandato, mas é o terceiro ano. Quarto ano, né? Fim do segundo ano, né? Não, está encerrando, são 4 anos. É verdade, burra. Tá todo mundo entrando, lógico. É o quarto ano, né? Então já tem 4 anos de experiência já numa cidade como Londrina, né? E você, Tiago, também como deputado estadual, né? Eu estou no segundo mandato como deputado estadual. Eu fui o quinto mais votado, entre os 5 mais votados nos 2 mandatos. Eu sou relator do Orçamento do Estado. O Orçamento do Estado é de 50 bilhões, então quem define de fato e quem conduz todo o processo de discussão dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, que é quem de fato define para onde vão todas as vinculações de receitas, todas as despesas que o Estado vai fazer, o relator do orçamento, é a Assembleia, e quem conduz isso, quem constrói isso é o relator do orçamento. Então eu já estou no meu segundo ano como relator do orçamento, estava como vice-líder do governo. Sou advogado, minha especialização é na área de gestão pública e trabalho muito forte com o direito administrativo, o sistema de desburocratização. Sou presidente, criei e sou o presidente da Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa, que tem como objetivo o corte de leis e a simplificação das leis existentes, né, em nível estadual. E o Porcher também, da mesma forma, ele também tocou esse projeto aqui em Londrina. Então, eu entendo que, sem dúvida nenhuma, eu não tenho medo de discutir com nenhum candidato e com nenhuma pessoa o planejamento de gestão de Londrina. A gente estudou muito ao longo desses últimos 4 anos, quando a gente iniciou esse projeto, para apresentar isso para a população. Então, a gente vem com o profundo estudo que nós fizemos sobre a cidade, sobre a estrutura financeira e fiscal do município, ou seja, a situação econômica tanto da cidade como da própria prefeitura, e também com a disposição que é típico de um jovem, né? A disposição e a determinação que a gente tem como natureza. E você, Felipe? Como você falou, né? Eu nasci em Londrina, sou formado em marketing e fiz gestão na Dom Cabral, lá em Minas Gerais, 2 anos na Dom Cabral. Entrei para a vida pública através do Londrina, né? Fui presidente do Conselho do Londrina com 29 anos, com 28 anos, com 29 anos fui presidente do Londrina, e aí entrei para a política partidária
há 4 anos atrás, na eleição passada, pelo partido que eu estou, pelo PSD, e fui eleito, o Thiago falou que foi o quinto mais votado, eu fui o 28º, estou um pouquinho atrás dele. Mas nesses 4 anos que fiquei à frente aí também na Câmara, passei por todas as comissões de relevância da Câmara, fui relator do IPTU, fui presidente da Comissão de Finanças, Comissão de Justiça. É o primeiro secretário da Câmara? Primeiro secretário da Câmara hoje. Fui, acho que de 9 comissões especiais que nós fizemos, eu participei de 6 ou 7. Então, tive uma atuação bem É o que a gente vem dizendo nas entrevistas, Tiago e Felipe, é que a gente vê hoje assim um número enorme de candidatos, né? Já há alguns anos, muito candidato para muita coisa. Eu não sei exatamente qual é a composição, não é, dos partidos, porque se unem também e precisam ter um certo número, né? Eu não sei como funciona isso, depois vocês podiam explicar um pouquinho. Mas assim, para dizer que a gente vê muitas pessoas que têm boa vontade, que gostam da cidade, que querem que a cidade progrida, mas você vê que a pessoa não tem assim base, preparo, nem de uma universidade, nem preparo de vida, não é, para enfrentar um mundo que é uma Câmara de Vereadores ou de deputados, que você sabe que os trâmites acontecem de uma maneira que as pessoas não estão acostumadas, né? São detalhes que no dia a dia de quem convive com esse meio sabe que não é assim, não basta só a boa vontade para fazer as coisas, né? Então, assim, vocês se julgam e se estão preparados para encarar, e eu acho bonito que jovens se interessem, né, pela política, que a gente não pode mais nem falar da velha política, porque não existe mais aquela coisa. Hoje os partidos se unem e nem tem mais o compromisso daquela repartição de cargos para todo mundo, aquele retalho de cargos, o comprometimento de dizer, não, a gente vai se unir porque você vai ter tal e tal e tal secretaria. A gente sabe que não dá mais para fazer assim, né? Na verdade, Leonida, a questão de vários candidatos, hoje que a gente vê um número até assustador de candidatos em Londrina, na eleição passada nós tivemos 260, agora são 560, né? Foram 270 na última. Vereador, né? Para vereador. Que foi uma mudança na própria legislação, né? Antigamente os partidos podiam fazer até composição na chapa proporcional, que é a chapa de vereadores. Hoje não, hoje é só na majoritária. Então, todos os partidos tiveram que buscar novos candidatos, ou uma quantidade que em Londrina é até 29 candidatos. Grande parte dos partidos também não conseguiram preencher a chapa por não ter pessoas disponíveis, né, vamos dizer assim, a querer tá disputando uma eleição. E uma outra... Daí, por isso, da composição e desse número até absurdo de candidatos, né? Agora, na chapa de majoritária, isso aconteceu, por exemplo, com a gente. Nós fizemos a composição entre 4 partidos sem compromisso nenhum com ninguém. De cargo. De cargo com ninguém. Na confiança de um projeto, na confiança das pessoas que fazem parte desse projeto, e nada de compromisso político de cargos aí para o futuro. Então, é tão legal a gente ver. Ó, elas estão pedindo para eu desativar o comentário, porque está muito em cima de você. Eu vou desativar então, tudo bem, né? Culpa do Guilherme Spagnolo ali, que não para de falar que o Felipe é velho. Para isso ele enxergou. Eu não enxergo, eu já tô cego, já não enxergo direito, acho que deve ser. O Guilherme é nosso assíduo acompanhante aqui das nossas lives. Ele movimenta. Ele é parceiro, e é o nosso mais fiel eleitor. Cabo eleitoral. Não. Cabo eleitoral. Isso mesmo, ele adora vocês. Mas e daí, Felipe? Você estava dizendo que... Então, a gente estava até comentando a respeito disso esses dias com o nosso jantar, nossos amigos, que tem que ter um porquê disso tudo, né? E você está dizendo isso agora. É incrível, é muita gente. Você vê pessoas lá, até para cumprir tabela, até um número também. Você tem que ter um percentual de mulheres candidatas também, né?
Tem 30%, né? De Mas candidatos que nunca podem disputar. preenche, né? É até difícil preencher, né? É uma necessidade que a gente tem de uma maior participação das mulheres na política, mas a gente ainda não conseguiu vislumbrar nesse formato que a Justiça Federal propõe que isso vai dar certo, né? Então, mas de qualquer forma é importante e nós conseguimos de alguma forma nos nossos partidos qualificar bastante o nosso público feminino também dentro da chapa de vereadores. É um grande desafio ainda. Até quero fazer aqui uma convocação a todas as mulheres que nos acompanham nesse momento, que de fato participem mais da vida política e eleitoral, porque realmente é importante. Tem características, as mulheres têm características extremamente importantes para a construção desse projeto que a gente está falando. Então, como o Felipe dizia aqui, né? Infelizmente ainda não é exatamente a realidade, tá? Que as composições partidárias, principalmente para a disputa de prefeitura, acontecem sem qualquer tipo de acordo. Infelizmente, em Londrina, hoje, claro, não vou cometer aqui indelicadeza, não é o nosso estilo, meu e do Felipe, apontar o dedo para ninguém. Mas se vocês pararem um pouquinho para se debruçar em relação às composições principais que a gente tem, é claro que vocês vão perceber que a prefeitura está dividida, né? A prefeitura foi totalmente dividida entre políticos que já estão estabelecidos há algum tempo e que ainda acreditam que a reeleição está mais ligada a ter cargos e você garantir um número de eleitores ou garantir um número de cabos eleitorais dentro da estrutura da prefeitura do que propriamente em fazer um bom trabalho gerando resultado. Então, isso é uma das coisas que a gente pode falar com a cabeça realmente muito erguida, sem, como eu disse, sem apontar o dedo para ninguém, mas a gente pode falar com muita tranquilidade que os 4 partidos que estão conosco foram partidos que iniciaram a construção há 4 anos atrás, com lideranças e mentalidades jovem e voltadas realmente para esse modelo de gestão de longo prazo. Nós não montamos esse grupo sozinho, tá? É importante a gente colocar isso. Nós somos 4 partidos políticos, sim, mas mais do que os partidos políticos são as pessoas que fazem parte dele, né? A gente tem aí o Adolfo Viscardi, que é uma das pessoas que a gente gosta demais, que mora aqui pertinho da gente também. O Eduardo Tominaga, que junto com o Prochê, para mim, são dos grandes vereadores que a nossa cidade teve nesse mandato. Pessoas que eu realmente acredito que são o futuro, o presente, né, já, mas também o futuro da política de Londrina. O Antônio Amaral, que também é uma figura extraordinária, que é o presidente do meu partido, também candidato a vereador. Então, essas 4 pessoas que eu falei que conduziram esse processo ao longo desses últimos 4 anos como lideranças políticas. Mas, como eu disse, não são apenas lideranças políticas. Nós tivemos também a participação muito forte de inúmeras entidades e pessoas que fazem parte desta mentalidade. Então, a gente tem muitos empresários que foram presidentes de entidades, que de alguma forma ainda estão na vida empresarial aqui, na vida de entidades aqui de Londrina, que participaram da construção desse projeto e que são tão partes desse grupo quanto a gente. Podem não estar necessariamente disputando cargos, porque a gente sabe que tem perfil, cada um tem um perfil, mas que fazem parte da construção fizeram parte da construção desse projeto, são parte desse projeto e continuarão conduzindo esse processo conosco na função deles, que é realmente ajudar a pensar a cidade, né? Isso começou, Elinda, quando eu montei aquela comissão de infraestrutura, que congrega as principais entidades de Londrina, a própria CIL, a Rural, Sinduscom, Sindimetal, Engenharia, que congrega várias entidades. E ali a gente começou a conversar muito e dialogar como nós teríamos novamente uma cidade forte, politicamente, respeitada politicamente e que gere uma economia forte, gerando oportunidade para as pessoas. E aí nós chegamos à conclusão de que esse projeto ia ser apresentado realmente para toda a cidade de Londrina. E aí acabou eu sendo escolhido prefeito e tive a honra de ter o Prochê escolhido também como nosso vice. Então, é um projeto realmente bem audacioso aí. É verdade. Ó, vamos então dividir em partes assim para ver se a gente entende um pouquinho quais são as propostas e qual é a expectativa que vocês têm com relação à economia. Você falou agora, né? O que vocês pretendem fazer para fazer esse aquecimento? Mas como é que vocês veem em Londrina na área da saúde, na questão da mobilidade, né? Inclusive a gente está aí também para votar
plano diretor até o final do ano vai ser estudado e visto, todas as emendas. Hã? Não acredito que vai votar esse ano, não. Pois é. E eu não sei nem se é bom ou se é ruim, porque com tanta emenda que foi feita lá, tem que analisar muito bem aquilo, né? E o que vocês pensam a respeito disso também? Como é que vocês veem na área da saúde e especialmente na área da educação, né? Porque infraestrutura, tudo que está por cima, a gente sabe que vai acabar sendo feito mesmo. É asfalto, é luz, é não sei o que lá, a gente vai acabar vendo. Mas a questão interna, né? Essa infraestrutura, essa coisa que as pessoas não veem, o preparo dos estudantes, a questão da saúde e essa mobilidade. Vamos dividir um pouquinho falando sobre isso, como é que vocês pensam Londrina? Como é que vocês querem ver Londrina daqui 30 anos? Isso, eu vou fazer um rápido resumo aqui das nossas principais linhas, depois eu vou jogar a parte aqui da mobilidade e da infraestrutura aqui para o Xê, e aí eu fico com a resposta da saúde e educação até lá no final, a gente resolve quem apresenta a proposta. Então, rapidamente, né? Londrina realmente empobreceu, é uma cidade que perdeu empregos. Eu quero trazer essa comparação para vocês. O ano passado nós geramos saldo positivo de emprego, 115 empregos. Tá? O ano passado, Londrina, em 2019, gerou aproximadamente 115 empregos de saldo positivo. Maringá, 3.500. 3.500 empregos. Deixa eu fazer um parênteses, Thiago. Deixa eu fazer só um parênteses assim. Vocês veem Londrina com alguma vocação específica? Você fala assim, não, Londrina Você pensa em alguma coisa, é Londrina. Vocês veem isso? Sim, tecnologia e principalmente ponto estratégico logístico. Nós somos a principal cidade entre os dois eixos mais ricos do Brasil, que é o Sul e Sudeste, né? Então, nossa posição é extremamente estratégica, estamos bem na divisa, temos uma marca histórica, então, e hoje somos o polo, o ecossistema de inovação mais organizado do Brasil. Somos o maior do Paraná e o mais organizado do Brasil. Então, se nós pensarmos que as principais indústrias e as principais empresas do mundo hoje têm na sua base a tecnologia, e nós pensarmos que no Brasil nós temos o principal ecossistema ou o mais organizado, isso quer dizer que nós temos uma grande potencialidade nas mãos, que é realmente trazer a indústria e a base tecnológica para toda a nossa estrutura. Com a posição que a gente tem e com o projeto do aeroporto, que é a Comissão de Infraestrutura, né, que, como eu disse, o CEAL e essas entidades e eu fazemos parte, que nós conseguimos fechar junto com o governo federal e que será lançado ano que vem, possibilitando o nosso aeroporto de cargas, com ampliação da pista, instalação dos equipamentos, ampliação da área de táxi e ampliação do terminal de cargas e também do terminal de passageiros, nós conseguimos potencializar o nosso porto seco para transformar o nosso aeroporto de fato no aeroporto de cargas. Então, e aí nós estamos falando de produto de alto valor agregado. O produto de alto valor agregado precisa dessa estrutura aeroportuária, né? Então, com a duplicação das rodovias, que a gente está conseguindo agora, da 445 principalmente, né, que já está saindo do papel, bem avançado. Então, aí sim, com a nossa infraestrutura do aeroporto e com essa capacidade tecnológica que a gente tem, se nós qualificarmos a nossa nova geração, qualificarmos melhor as pessoas, a nossa mão de obra, os nossos empreendedores, porque hoje a gente tem muita tecnologia, mas a nossa mão de obra não está exatamente preparada para essa tecnologia. A gente forma, por exemplo, 900 engenheiros por ano em Londrina, mas infelizmente nós não conseguimos empregar mais do que 300 desses engenheiros por ano. Por quê? Justamente, achamos que só o fato de termos engenheiros seria o suficiente. Não é. Nós precisamos também de pessoas que têm fluência em inglês, têm uma capacidade lógica muito grande e que tenham alguma linha de formação em software e programação para conseguir, de fato, aproveitar esse potencial. Mas nós temos uma das principais universidades do Brasil, temos uma rede universitária muito forte, não é? Então, estou falando de ativos aqui. Temos uma rede de saúde muito forte, mas principalmente a nossa parte de ecossistema e a posição para onde está são, sem dúvida, os nossos principais ativos para enfrentar essa situação crítica que a gente está hoje, que é de desemprego, de baixíssima geração de emprego, de empresas fechando, um ambiente que se tornou hostil para o empreendedor em Londrina, né? Então, o primeiro passo para a gente tem que ser
necessariamente a reorganização da prefeitura. Porque hoje nós estamos dependendo, é triste falar, mas a prefeitura tomou uma atitude muito ruim, que foi esse aumento exacerbado do IPTU. Isso aumentou ainda mais a grave crise que a gente tem, porque você tirou dinheiro das pessoas e colocou na estrutura mais ineficiente que a gente tem em Londrina, que é a prefeitura. Então, ou seja, a gente empobreceu ainda mais a cidade, tirando dinheiro das pessoas que poderia estar no comércio, que poderia estar no empreendedorismo, e jogamos na prefeitura. Quando fizemos isso, a prefeitura aumentou as despesas. Ela aumentou as receitas, mas também aumentou as despesas. Hoje, nós já temos toda a receita nossa comprometida com despesas. E não são despesas de investimento. São despesas fixas da prefeitura, como gasto com o pessoal e a estrutura básica da administração. Os nossos investimentos em Londrina são financiados, não são investimentos que estão vindo do IPTU. Né? Então, a gente vive um momento muito crítico. Então, o primeiro passo nosso é reorganizar a prefeitura, deixar ela mais ágil para o cidadão e para o empreendedor e transformá-la em mais eficiente, tanto nos gastos como também nos serviços prestados à população. Esse processo de industrialização, que é o grande carro-chefe nosso, junto com a estrutura tecnológica e com a qualificação das pessoas, que é o que vai trazer para a gente uma geração de riqueza muito diferenciada daquilo que a gente tem hoje. As principais cidades do mundo que ficaram ricas são aquelas que passaram por um processo de industrialização. Uma indústria forte leva um comércio forte que leva um serviço forte. Então, se a gente quer ter o comércio girando recursos e riqueza, nós precisamos produzir essa riqueza. Então, é aí que vem a indústria. E, em terceiro lugar, que fecha os nossos 3 pilares do nosso plano de governo, os 3 principais eixos, né, que é a reconstrução administrativa, o desenvolvimento econômico e a requalificação dos bairros, potencializando as características de cada um, pensando na mobilidade e na distribuição dos serviços pela cidade, gerando mais qualidade de vida para as pessoas. Então, basicamente, o quê? O que é que a gente tem como exemplo hoje? Um centro da cidade que passou das 6 horas da tarde está completamente vazio. Né? Não tem vida, só oferece riscos a quem quer passar por ali. Se nós andarmos hoje Londrina fora, a gente vai ver bairros que já foram muito qualificados e estruturados, não é? E hoje estão em uma penúria total. Então, até eu ouso dar aqui um grande exemplo. O entorno do Lago Igapó. Nós temos casas hoje que estão praticamente abandonadas no entorno do Lago Igapó e que já foi o grande centro de riqueza nosso. Não é? Claro que a gente ainda tem, mas muitas das casas estão abandonadas e ninguém tem o que fazer com elas. Porque você vai instalar o que ali? Que tipo de comércio você vai colocar ali? Não pode. Né? Então, por que não a gente ter ali um grande espaço quando as casas eventualmente deixarem de ser ocupadas por pessoas morando? Por que não ter ali uma instalação de restaurantes, de bares, de locais que a gente possa efetivamente aproveitar a grande vista do principal ponto turístico que a gente tem em Londrina, que é o Lago Igapó? Quem é que está pensando nisso? Ou será que nós vamos nos contentar em ter ali casas abandonadas que ou já foram para os apartamentos ou já foram para os condomínios, não é? Completamente inutilizadas. Então, isso é requalificar os bairros. A gente tem as nossas discussões aqui mesmo do próprio Bela Suíça, não é? Então, potencializar as características de cada bairro que a gente tem, transformando eles em locais mais agradáveis e práticos para as pessoas. E aí... Você sabe que, no bojo disso tudo, não esquece que você vai continuar falando, por favor. Eles vão ficar muito bravos comigo, mas aquele centro que tem no Igapó, ali, no Igapó 2, que é Polícia Militar, não, quem que está ali? É Corpo de Bombeiro? A Guarda Municipal. A Guarda Municipal que está ali? Vão ficar muito bravos até... Mas, gente, ali devia ser um espaço público mesmo. Um lugar com uma biblioteca, uma coisa com uma recreação, uma coisa para as pessoas poderem usar. E não fechado. Tem muito canto para ficar, tanto bombeiro como guarda municipal, ou o que quer que seja, porque lá já teve ponto de bombeiro ali também, né? Eu achava que aquilo devia, já pensou, fazer um concurso com os arquitetos de Londrina, fazer uma super construção ali, que nem precisa ser caro, para que as pessoas pudessem usufruir. Que é a coisa mais linda, é um espaço público. E saia dali um deck para o meio do lago, em cima daquela tubulação que passa por né? aí. Aquela tubulação enorme lá de esgoto, não sei do que é aquilo, aquela da Sanepar de água. Né?
assim, ó, a pergunta que fica em relação ao Lago Igapó, será que é justo que os espaços que tem hoje no entorno do lago não sejam voltados justamente para o Lago Igapó? Quer dizer, será que o Lago Igapó, é justo que o Lago Igapó ele seja um simples acessório naquele visual e não seja o ator principal? Eu fico assim, eu fico consternado, fico indignado, eu fico inquieto toda vez que eu passo ali e vejo algum empreendimento com portas fechadas na frente do lago, mas que não tem o lago como o grande ator. E por outro lado, eu fico muito feliz quando eu vejo hoje os pontos de açaí, restaurantes que estão saindo ali com o espaço totalmente voltado para o lago. O lago é, sim, o grande centro das atenções, principalmente no seu entorno. Então, não faz sentido nós termos espaços ou áreas no entorno do Lago Igapó que não sejam voltados justamente para o lago. Então, tem alguma vez que eu olho para o lago e falo assim, nossa, como ele é mal aproveitado. Como é mal aproveitado, exatamente. E também para coisas que as pessoas, que os cidadãos possam fazer, que nem seja de custo, né? As pessoas possam fazer. Em todos os lugares do mundo tem tanta coisa, por que aqui também a gente não pode fazer, né? Fazer uma caminhada com segurança, fazer um esporte ali, tanta coisa parecida. O Lago 3... Eu falo bem aqui o Crochê, né? Que é um lugar maravilhoso, muito mal organizado, né? Muito mal aproveitado. Aproveita de dia. O Lago 3, que eu acho ele lindo, que é um espelho, né? É maravilhoso. Também. Extraordinário. Não sei como é que tá lá o Cabrinha agora, como é que estão as outras coisas, mas se você tem esse projeto e essa mentalidade aí, é bom explorar bem isso, porque a gente vai achar super bem-vindo. Pelo amor de Deus, o que virou aquilo lá? O quê? O Parque Arthur Thomas, que era para ser um grande cartão de Londrina, hoje, para você entrar lá, não pode ser armado com arma curta, não. Você tem que ir com submetralhador ou com fuzil para entrar lá. Que judiação. Então, é isso que não entra na minha cabeça, não entra na cabeça do Crochê, não entra na cabeça de tantos arquitetos, tantos urbanistas, que ainda por cima, quando mexe no lago, mexe mal feito. Entendeu? Assim, dá uma vergonha disso, porque nós somos a segunda cidade do estado, né? Nós temos projetos arquitetônicos aqui do Oscar Niemeyer, meu Deus do céu. Será que na hora de pensar no entorno do Lago Igapó, a gente tem que se satisfazer com uns palitinhos, né? Uns palitinhos de iluminação horríveis? Mas assim, com todo respeito, mas é que faltaram com respeito com a gente, com uma calçada de concreto torta. Desculpa. Você não pensa em botar uma ponte em cima do Igapó 1, não, né? Oi? Você não pensa em fazer uma ponte em cima do Igapó 1, não, né? É um dos únicos projetos que tem para o futuro aí, viu, Lenir? Mas não é nosso, não. Tá no IPU, viu? Hã? Não é nosso, não. Tá no IPU esse projeto. Eu sei, por isso que eu estou perguntando. Diz que é o sonho, né, do atual prefeito de fazer essa transposição lá com pista dupla, né, de bicicleta e sei lá o quê. Hã? É a continuação da Madre Leônia, passando por cima da Demar de Barros. E acabou com o nosso bairro. Lá no Funcart. Eu sei. E já tá no IPU, né? Mas esse é um projeto provavelmente mais difícil de sair, de ser realizado, pelo alto custo que envolve. Mas é um sonho, né? É um sonho dele. Esse é sonho. Vamos ver. E aí, e com relação ao Quer que eu continue de onde paramos? Eu quero, mas depois você me fala o que vocês pensam de fazer com o bosque. Tá, beleza. Pode continuar. Bom, então não esquece. Estou fechando aquela lógica que a gente estava apresentando em relação à requalificação dos bairros, que é justamente isso, repensar a cidade, repensar os espaços públicos, as áreas nossas, dando vida para a cidade, para que ela seja atrativa tanto para os cidadãos como também para quem vem de fora. Nós queremos muito o turismo de negócios aqui em Londrina, a gente quer muito aproveitar todas as áreas que a gente tem. Hoje mesmo fiz uma reunião muito interessante com a tribo do Apucaraninha, pensando num projeto turístico para o Apucaraninha, com a exploração dos grupos de dança indígena que a gente tem, com a instalação de uma oca, inclusive lá no Apucaraninha, para a apresentação de comida indígena, para servir para as pessoas, para os turistas, comida indígena, enfim. Um grande projeto realmente turístico na nossa cidade, recuperando essas áreas que a gente tem, que são realmente extraordinárias, né?
E aí a gente entra nas demais áreas, como, por exemplo, a mobilidade, a área que são os demais serviços, né? A saúde, a educação. Mas aí, para eu parar de falar um pouco, eu vou jogar para a mobilidade. Passa para o Felipe. Então, só vou fazer outro parênteses antes do Felipe começar a falar. Me lembrei também, gente, que é um espaço particular, né? São empresários donos daquela área onde tem as águas quentes aqui em Londrina. Se aquilo... Termas, né? Se aquilo fosse revitalizado, você está falando de turismo de negócio, de ponto, tivesse um hotel maravilhoso ali, uma coisa... E diz que a água de lá é uma super qualidade, né? Esse aí logo vai ter novidade. Ah, que bom. Ótimo. Eu vibro quando os empresários fazem coisas e crescem. Você sabe que se tem isso coisa que a gente que eu quer. fico A gente quer que triste. o empresário tome em conta a nossa cidade. Não tem sentido, né? O que você comentou, nós não temos estrutura para receber, nós não temos nada disso de hotel. Você vai para Campinas, você tem hotel lá que cabe evento para 4, 5, 10 mil pessoas. Você vai em Londrina, eu já recebi reclamação, vamos dizer, de representantes de empresas que não conseguem trazer um evento para 2 mil pessoas. Não tem o espaço, né? Não temos teatro ainda, gente. Pelo amor de Deus, que coisa mais triste na vida. Que é uma cidade que não dá valor à arte, que não dá valor à cultura. Não dá valor... referência nacional, hein, Elenida? Já fomos referência nacional em música e arte. Já fomos referência em tantas coisas, né? Mas nós podemos resgatar tudo isso, né? Eu estava falando, não tem coisa que eu fico mais triste do que descer aquela Higienópolis, ou descer uma rua Maringá, ou descer qualquer rua da nossa cidade e ver, vende, aluga, largado, parado, fechado. E as pichações? Ai, gente, que agonia. Hã? Quando a Rua Sergipe se movimenta que ela criou lá um grupo, o gestor da Rua Sergipe, eles começaram a movimentar a rua, né? O comércio local. Tchau, filha. Eu fiz um levantamento, na época, da Duque de Caxias. A Duque de Caxias, da Avenida Leste-Oeste até a Avenida JK, tinham 72 imóveis fechados. Aí você passava da JK até a prefeitura, que cabia... Não dava as 2 mãos de imóveis fechados. Você vê a importância de você pensar a longo prazo, né? A própria... Aí falam que às vezes é sonho de você duplicar a Duque de Caxias, mas não é. Se você tiver uma organização e se você tiver um planejamento, você vai realizar. Elas são 13 quarteirões no centro da cidade que você precisa daquilo para revitalizar todo um contexto geral. Revitalizar economicamente também viário, né? Porque viário. Vai desafogar muita coisa ali, né? Porque você pega ali, aí você vai para a questão da cultura. Você consegue fazer um corredor cultural, você tem o Museu de Artes, você tem o Museu Histórico, você tem o relógio, você tem a concha acústica, você tem o próprio bosque. Você perguntou o que fazer com o bosque. O bosque não é para ser uma área de preservação permanente como queriam que fosse. Ali já foi ponto de ônibus, ali já foi rua, já foi tudo. Aí você vai falar que aquilo lá é área de preservação permanente. Não é. Aí você comentou de vários lugares do mundo onde você pode explorar algum lugar culturalmente. Você está na frente da biblioteca municipal. Por que não você... É da catedral. Por que não você ter ali uma área de lazer para o londrinense? Não. É cheio de mato embaixo, cheio de prostituição, de tráfico de droga, de tudo. De doença, de assalto, né? Muito assalto ali. Então é muito fácil. E outra coisa, Felipe, depois que fechou aquela rua ali, que perdeu o contato, perdeu o vínculo com o resto da rua, como é que fala isso? Perdeu a ligação, perdeu a ligação. O que aconteceu com aquela região ali? Morreu. A Piauí, aquela parte do centro comercial, aquelas coisas, Souza Naves, aquele canto, é morto, gente. É justo isso para quem investiu, para quem vive ali, para quem tem seus sonhos também que tiveram ali, na concha acústica, que tem lá aquele monumento dos pioneiros e tudo. Que isso, gente? Mataram o coração de Londrina. Eu morava naquela região na época do prefeito Barbosa, que ele pretendia reabrir aquela rua. E a manifestação foi contrária. Teve gente que se amarrou lá, pelado. Eu sei. Tem uma amiga que deitou no chão do tronco. Era nativa.
Eu tenho uma amiga que deitou lá, abraçou o tronco, falando que aquilo lá era... Imagina, gente, quanto ônibus não passou por ali? Eu andava de ônibus ali, tudo, nada a ver. Mas é uma coisa assim que é o que você está falando. Se não tiver uma linha, uma mestra condutora para tudo isso, né? Então sempre vão ter esses embates, essas confusões, essas conversas, mas que se você pensar que Londrina podia estar muito mais bonita, muito mais gostosa, e é uma cidade que encanta, né? Pelas belezas naturais dela, pelo povo, que independente, com todo respeito, independente de quem esteja nos cargos executivos aqui, os empresários fazem a cidade. Os empresários são os responsáveis pela cidade, né? Ela tem uma vida fora da política que ela ainda consegue se sobressair. Ainda bem, né? Porque se a gente fosse... E eu tenho esperança de que vocês, que são a geração que estão, né, na segunda, terceira, consigam continuar com tudo isso, porque os nossos velhinhos estão indo embora, né? Espero que esses jovens tenham garra, né? Quando você perguntou da característica de Londrina, se a gente enxerga alguma característica, na verdade, a característica que você enxerga em Londrina é a característica que restou, né? Que uma cidade que ela era pujante em serviço e comércio, ela só ficou em serviço e comércio, mas o outro fator que gerava riqueza foi embora. E nós não criamos outro, criamos esse outro, que é da tecnologia de informação, só que... Mas ainda não gera economia, ainda não gera riqueza suficiente para isso. Porque não tem a mão de obra qualificada. Não é um erro, vamos dizer assim, não teria como ser diferente também, né? Você teria que importar essa mão de obra, porque Londrina não criou isso, isso é uma coisa nova. Só que as nossas universidades, como o Thiago fala, você forma 30 engenheiros, mas você vai colocar ele aonde? Se às vezes o foco não é aquele ali. Eu tenho amigos que trabalham, que são diretores dessas empresas, que para completar 40 vagas é difícil. Você acaba não conseguindo. Eles tinham um planejamento de expansão para 300, 400, 500 empregos, só que teve que sair de Londrina, porque aqui não tinha mão de obra qualificada. Mas, eu fiz uma entrevista com a Cláudia Romariz esses dias, ela estava falando sobre isso, sobre a manutenção dos talentos na cidade, né? E também a qualificação. Ainda mais com a pandemia, que tudo ficou digital, tudo ficou online. Então, a gente vê as empresas de São Paulo hoje vindo contratar os nossos talentos aqui, que não precisam nem sair de casa, então conseguem pagar mais sem ter um custo elevado. E para quem está aqui, recebe mais trabalhando em São Paulo sem ter que se deslocar para lá. Mas essa realidade agora, você trabalha no resto do mundo, você trabalha na Alemanha. Eu tenho amigos que são brasileiros, moram na Espanha, mas atendem empresas nos Estados Unidos, na Alemanha. Quer dizer, não tem mais. A fronteira não existe mais, né? E uma coisa, Lenida, que a gente tem que considerar é que, como a cidade vai empobrecendo, o próprio salário do londrinense ele é baixo. Londrina, se fizer um levantamento, 70% da população recebe até 3 salários mínimos. Ai, meu Deus. Isso, não tô falando, isso é por pessoa, né? Então, as famílias aí acabam recebendo até mais. Mas é assustador isso aí. Se você for olhar, é uma cidade pobre. E vou dar mais um dado para vocês, então. Lenida, você teria condições de chutar quantas pessoas em Londrina hoje estão dependendo, infelizmente, do auxílio do governo federal? Nossa, não tenho ideia. Diz que é bastante gente, né? 143 mil pessoas. Exatamente. Um terço, um quarto. Mil pessoas, 143 mil pessoas hoje em Londrina estão dependendo do auxílio do governo federal, do auxílio Covid. E que acaba em dezembro. E aí? Os comércios nossos hoje do centro, se você andar lá na Sergipe ou na Duque de Caxias, todos vão dizer, olha, não está tão ruim porque a gente tem um auxílio. Mas se esse auxílio acabar, a gente não sabe como vai ser, não. Então, você imagina quantas pessoas não estão com emprego hoje porque o comércio está girando por conta do auxílio. A hora que o auxílio acaba, então você diminui a demanda no comércio, automaticamente você aumenta a pressão do desemprego, porque pessoas vão se demitir. Então, o
o auxílio hoje para Londrina é o grande segredo. Para as pessoas terem uma ideia, as redes concessionárias de veículo que existem aqui em Maringá, elas demitiram mais pessoas aqui do que em Maringá, porque em Maringá o comércio é mais forte. Só que com um pequeno detalhe. Em Maringá, todos que foram demitidos já foram recontratados. Todos. E em Londrina, nenhum. Por quê? Porque a economia de Londrina é a última a se recuperar. Nós somos a única cidade aqui da região, entre Cambé, Ibiporã, Rolândia e Arapongas, que ainda estamos negativos na geração de emprego no ano. Nós estamos com 4.000 empregos negativos em Londrina esse ano. Todas as outras já estão com saldo positivo de geração de emprego. Gente, e vocês estão preparados? Tem 1.200 empregos positivos gerados. Ibiporã tem 300, Cambé tem 79. Agora está passando de 100 já, na verdade. E Arapongas está com quase 1.000 também empregos positivos gerados. A gente está com 4.000 negativos. Vocês ganhando as eleições estão preparados para essa realidade? É uma realidade, uma cidade difícil, quebradona. É uma realidade difícil, mas alguém com uma mentalidade voltada a destravar a cidade e a gerar emprego e renda precisa assumir, né? Então, eu acredito que sim, é um grande desafio. É um grande desafio, né? Mas eu preferia que fosse em outro momento. Seria muito mais agradável, né? Pegar a cidade bombando, com tudo indo bem, a cidade sorrindo, né? A cidade sorrindo, todo mundo bem, feliz, né? Mas não é a realidade. A cidade... A construção civil ainda... um pouco da agricultura, da produção agrícola aqui da região e a construção civil estão segurando um pouco, né, a onda. A construção civil, né? Que ela representa hoje 15% do PIB londrinense, né? Sozinha aí, ela representa 15 mil funcionários também, 15% do PIB. Então, a construção que ela, vamos dizer, sustenta ali a prefeitura, né? Sim. A parte de pecuária no agro, que é o meu caso, né? Que é o nosso caso aqui, quem tem propriedade aqui em Londrina e lá no Mato Grosso, é claro, para a área os produtores rurais estão num momento relativamente bom, né? Os preços estão bastante elevados de soja, pecuária e tudo mais. Mas isso, hoje, Londrina não depende da produção direta do agro. Hoje, a participação do agro no nosso PIB não chega a 3%. Né? Então, é claro que é importante para a gente, historicamente, é importante para a gente no que diz respeito até à pesquisa. A gente é uma cidade muito grande em território, então a gente tem também uma área bastante vasta, mas, como o Felipe falou, o agro hoje, em termos de geração de economia, de riqueza para Londrina, ele não é tão significativo assim, né? Então, a gente precisa da indústria, do comércio e do serviço. É uma combinação, né? É como você dizer, não adianta colocar os ovos numa mesma cesta, né? Não. Você precisa diversificar, né? Exatamente. E a indústria forte leva um comércio forte a um serviço forte. E quando você fala de indústria, a indústria tem várias vertentes, né, Thiago? Tem. Não necessariamente as poluidoras, as sujas. Existe a indústria do entretenimento, do turismo. Sim, mas assim, nós precisamos pensar nas indústrias que gerem valor agregado ao seu produto, para produzir riqueza. Sim. Então, Indústria. A gente precisa da indústria. Mas hoje, as indústrias são altamente tecnológicas, né? Altamente tecnificadas. Inclusive a gente nem pode pensar que as indústrias são as maiores geradoras de emprego, porque não é isso. As indústrias não têm o papel de gerar emprego, as indústrias têm o papel de gerar riqueza. Quem vai gerar emprego para Londrina ainda é o comércio e ainda é o serviço. Mas quem vai gerar riqueza para ser distribuído depois é a indústria. Então, tanto as indústrias tecnológicas como as empresas tecnológicas de geração de software, de soluções, que estão até mais ligadas de alguma forma em serviços também, esse é o nosso carro-chefe, né? E a linha de pesquisa. A gente quer produzir pesquisa, muita tecnologia. Então, claro que a gente pode ter uma indústria ou outra mais pesada? Pode, mas não é essa que a gente quer, não é essa que a gente vai buscar. O que a gente vai buscar realmente é de alto valor agregado. Essas que os produtos saem ou online ou saem por aeroporto, que é o nosso carro-chefe, é o que a gente quer buscar. Todas serão bem-vindas,
não é? Mas o que a prefeitura vai trabalhar de forma ativa, proativa, que vai buscar, que nós vamos viajar o mundo se for necessário, vamos para as outras cidades, nós vamos resgatar, vamos buscar realmente, nem que seja na unha, são essas empresas que pagam melhores salários e geram menos problemas para a cidade. Isso é ótimo. Então, antes do Felipe voltar a falar, que faltou a gente falar da mobilidade também, né? Um pouquinho urbana e como é que vocês veem Londrina nesse setor. Você podia falar também, vocês podiam falar também, qual é a expectativa que vocês têm, né, dessa cidade? Você falou em 30 anos e tudo mais, mas qual a expectativa, assim, de ver essa Londrina mais presente nos jornais do Brasil de uma maneira mais positiva, né? Que a gente andou com Londrina nas mídias só das histórias da corrupção e Lava Jato e não sei o que lá, mas qual que é a expectativa de ver a cidade mais bem posicionada no cenário nacional? Com a ajuda dos deputados federais, deputados estaduais. Ainda dentro desse mandato que vai iniciar, o nosso projeto é conseguir já colocar em prática alguns grandes programas que não surtirão todos os efeitos só em 4 anos, mas que a gente vai perceber esses efeitos ao longo do tempo. Mas a gente já acredita que alguns desses programas vão dar para a gente respostas bem rápidas, né? Como, por exemplo, parar de perder empresas e voltar a estimular os nossos empresários que estão hoje instalados em Londrina a não deixar de investir em Londrina. Porque hoje está acontecendo isso. Hoje os empresários de Londrina não estão investindo mais em Londrina. Então, a gente quer que as empresas daqui ampliem, fiquem aqui e que os novos negócios que surjam não precisam ser mandados para fora da cidade. Isso já vai dar uma nova dinâmica para a gente, para o comércio, para todo mundo, né? Já vai dar um outro ânimo, uma outra pegada. E principalmente o projeto nosso de reconstrução administrativa, que como ele vai ser baseado muito em tecnologia, utilizando o nosso ecossistema, trazendo eles para dentro da prefeitura para apresentar soluções tecnológicas, eu imagino que a gente consiga também, dentro desses 4 anos, já ter uma boa marca de cidade tecnológica, né, de administração pública tecnológica, já caminhando para a tão sonhada e esperada cidade inteligente de Londrina. Né, que coisa boa, hein? Exatamente, é o que a gente quer. E como a gente sabe que os efeitos da tecnologia são muito rápidos, então eu acredito que realmente a gente consiga, dentro desses 4 anos, já ter uma marca de cidade que conseguiu mudar a direção, mudar o rumo, colocando a tecnologia para funcionar a seu favor. Né? Daí tem aquela história, poxa, mas não tem pouco funcionário na prefeitura? Olha, não tem. A gente tem 10 mil servidores na prefeitura. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir motivá-los, quase que, gostaria que fosse na totalidade, mas quase que na sua totalidade, a abraçar esse projeto. Mas a tecnologia tem uma grande vantagem. Quando você traz a inteligência artificial para dentro do processo, quando você traz a inteligência digital para dentro do processo, não só a inteligência artificial, mas quando você traz os softwares também de alta qualidade, você consegue também potencializar os seus recursos, que é isso que eu comecei falando lá atrás, para ser mais eficiente. Então, quando a gente traz a tecnologia, a gente é mais eficiente, a gente consegue fazer com a mesma quantidade de pessoas mais serviços e melhores serviços ainda. Se a gente imaginar que Londrina hoje ainda faz a gestão da folha de pagamento lançada manualmente, tá? Nossa, como assim? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. A gente ainda tem lançamentos manuais dentro da folha de pagamento em Londrina. E somos o maior ecossistema, um dos principais ecossistemas de inovação do Brasil. Entende por que a gente está no caminho errado, né? Então, assim, se a gente conseguir trazer o nosso ecossistema para dentro da prefeitura, essas respostas vêm rápidas. Respostas como a digitalização da saúde, integração do sistema de saúde para que os hospitais se comuniquem com as unidades básicas de saúde, com as UPAs, né? Isso são coisas que você consegue trabalhar relativamente rápido. É claro que tem o desafio da qualificação dos servidores também, para que eles possam operar esse sistema. Mas eu acho que isso a gente consegue realmente aí em um ano, após implantado o projeto, a gente consegue já ter os nossos servidores trabalhando num ritmo bem acelerado dentro dessa tecnologia. Ótimo. E aí, Felipe?
nessa parte da mobilidade para a gente terminar. E também queria perguntar depois, gente, por que que a gente não tem zona de Wi-Fi livre aqui em Londrina com tanta tecnologia disponível, que esse monte de empresa brigando uma com a outra, Isso foi cobrando um monte da você gente? fazer uma iluminação de LED para entregar mais. Hã? O anseio de fazer uma iluminação de LED para entregar, você acabou deixando para trás uma cidade inteligente. Essa parte de Wi-Fi e as células e os sensores, eles são, em regra, instalados nos postes inteligentes que hoje estão vindo com iluminação de LED. Então, você coloca uma iluminação de LED, já naquele poste você coloca câmeras, você coloca os chips, você coloca as redes Wi-Fi. Não era para fazer, já não era para fazer tudo isso? Era para ter feito. Era o projeto. O projeto que a Sercontel Iluminação deixou lá atrás, que foi uma herança para essa administração, ele já previa isso, e a primeira avenida que seria isso era a própria Avenida Ayrton Senna. Mas o anseio de você fazer iluminação de LED para entregar mais rápido para a população como um todo, você acabou deixando para trás um projeto a longo prazo. Então, esse é o problema, é isso que a gente fala, que você não planeja lá na frente, você planeja aqui, agora, para você realizar. Quanto que era o aí... valor que você falou que custaria mais, Felipe? Pela informação que a gente tem, é de 30% a 35% a mais do que a simples lâmpada de LED. Então, a longo prazo, lógico, você ia fazer menos, o recurso ia custar mais caro, mas a longo prazo você estaria informatizando toda a cidade. Isso, Elenida, vai até da questão da mobilidade, porque o próprio poste, como o Thiago, não sei se ele acabou até falando disso, mas o próprio poste e os próprios sinaleiros, você tem até sensores de inteligência que você acaba sabendo aonde que tem mais tráfego e podendo investir na mobilidade urbana. Você mexe com fluxo de pessoas, fluxo de veículos, você consegue controlar as demandas, consegue georreferenciar tudo de forma muito mais prática, consegue... Segurança também, porque câmeras... privados. Então, assim, você monitora a cidade com indicadores, com dados, com informações... Através de uma lâmpada. Através desse poste. Entendeu? Então, assim, E agora, para fazer tudo isso de novo, vai ficar mais caro? Bem mais caro. Só em LED já se gastaram mais de 60, 70 milhões de reais. Então, se você vai colocando isso aí, você vai ter que gastar mais de novo. Não, eu sei, mas por ter que fazer separado da colocação, porque agora ampliou para mais, seria menos espaço e completo. Agora, para refazer... Porque muda o equipamento, né? Muda o equipamento. Então, tá. eu não tenho certeza absoluta ainda se é possível fazer adaptações. Eu acredito que sim, que seja possível, mas exatamente quanto e como vai ficar, a gente ainda não sabe. Mas, de alguma forma, esse vai ser o caminho, né? Então, vamos aproveitar o que deve aproveitar, mas a gente sabe que nós vamos ter que caminhar para isso. Afinal, a gente quer uma cidade inteligente. E daí, você perguntando da própria mobilidade, né? Você comentou da questão do próprio plano diretor. O plano diretor já fazem 2 anos que foi protocolado na Câmara, foi protocolado no último dia possível, foi protocolado na Câmara. Só que veio faltando alguns projetos. Um deles foi até contratado, que é o da própria mobilidade urbana. 8, né? São 8 projetos complementares. São 4 leis complementares, né? Mas são dezenas aí de projetos que complementam essas 4 que são exigências legais, vamos dizer assim. O zoneamento, o de mobilidade, ocupação do solo. E aí você deixou de ter esses projetos. Ah, mas as outras administrações também deixaram. Deixaram, mas você está cometendo um erro, justificando pelo erro do outro. O último que fez tinha sido o prefeito, se não me engano, o Nedson ainda, que tinha protocolado, só que só foi votar, para vocês terem uma ideia, na gestão do Alexandre Kireff. Então saiu do Nedson, foi para o Barbosa, do Barbosa entrou o Alexandre, e foi votado do Alexandre. Só que essa legislatura ia cometer o mesmo erro. Cometeu o mesmo erro, porque não somos nós que vamos votar esse projeto, né? Vai ser os próximos que vão... Não sou eu que vou votar, vão ser os próximos vereadores que irão votar os projetos. Ou seja, você protocola o projeto elaborado por uma administração em outra que vai estar votando. Aí acaba acontecendo igual você falou.
dezenas, centenas de emendas que você até tira o projeto original, você já se perde no meio e já não sabe nem o que vai acontecer. Não sabe o que faz. O Barbosa fez aquela história das testeiras, e diz que agora já existe, o atual prefeito está fazendo, vai derrubar isso, é verdade? Não, foi feita uma adaptação, foi feita uma... Não uma adaptação, né? Foi feita uma, vamos dizer assim, uma leve correção. Já foi votada uma leve correção. Se tem alguma intenção de derrubar, não chegou à Câmara ainda. Aí eu não sei te falar. Mas foi feita uma leve correção. Porque eu vi uma loja no Calçadão, uma loja China, não sei o quê, bem na frente da Americanas, inaugurou esses tempos atrás aí agora, recém, um ano, sei lá. E tá aquele tomando a testeira toda da loja, né? Não observei. Daí eu falei, Passo lá direto, mas não observei. Mas se quiser, dá uma olhadinha. Se está tomando Aí eu falei, escuta, mas não tem que respeitar um percentual da fachada. Não, é que aqui a gente contou a fachada inteira, até do segundo andar, primeiro andar. Não, então tá, né? Deve estar errado, Denise. Enorme. Mas vamos na questão de mobilidade. Nós temos várias frentes, se você for ver, e Londrina não é uma cidade fácil de mobilidade alternativa, né? As próprias bicicletas, por exemplo, você consegue no sentido leste-oeste. Se você for de norte a sul, é um pouquinho mais complexo. Só se você for pela 10 de dezembro ali que você consegue ter um fluxo maior. É mais complicado. Mas existem projetos, nós já tivemos acesso a alguns que você pode trabalhar na questão da mobilidade com pontos de bicicletas, né, no qual você acompanha pelo resto do mundo. Só que eu vou até um pouco além disso, porque a gente vê as obras que a gente tem em Londrina hoje, não que não sejam necessárias, elas são necessárias. Só que, na minha opinião, elas acabam sendo priorizadas ao invés de você priorizar a própria mobilidade urbana. Que você pega... vamos pegar aqui na Zona Sul. Vamos colocar aqui na Zona Sul. Você pega pequenos pontos que, se você fizesse, você conectaria a própria cidade como um todo. Você consegue conectar a Zona Oeste com a Zona Sul através de uma avenida, tirando o fluxo de outra. Você passa atrás da universidade, da UEL, você tem uma avenida, que já tem nome, mas não existe, Constantino Pialarice. Você desce ali dos predinhos da UEL, você sai lá atrás do Real Golf, você tira todo o fluxo de carros que vem pela Madriônia, que é a única ligação quase que centro-zona sul. Condomínio. Nossa. Você tem a impossível. A Urgenta, que você liga a Demar Spranger. Você tem lá pro lado da Zona Leste, a Jamil Scaff, todas aquelas avenidas que pequenas ligações você conseguiria tirar todo o fluxo, o trânsito da cidade, né? Você vai eliminando pequenos pontos. Zona Norte para cá. Zona Norte para cá, você tem lá perto da Avenida do Sol, da Avenida do Sol, que você liga lá do Vista Bela, com uma avenida você já tira mais um fluxo que você vem pela Wilson Church, ou você vem pela Lucelena, ou pela própria 10 de dezembro. Então, são pequenos pontos que, na minha opinião, deveriam ser priorizados ao invés do recape asfáltico. E por que não conseguiu fazer nesse período todo? Priorização, né? Priorizou uma coisa do que outra. Quando foi feito, não sei se você lembra, eu acho que você vai lembrar, porque um dos terrenos que envolviam era aqui perto, da questão da venda dos terrenos da prefeitura, foi levantado mais de 30 milhões de reais. Quer dizer, foi levantado de avaliação, né? E a prioridade era para recape asfáltico, não era para obras estruturantes ou industrialização da cidade. O custo disso seria o mesmo do recape, só que a prioridade é o recape asfáltico. Então, assim, são pequenos pontos. Londrina não é uma cidade difícil de você corrigir a mobilidade dela, que a gente tem alguns gargalos, né? Todo mundo, você vai passar no Ayrton Senna às 6h30 da tarde, você está errado. Você vai passar
Descendo ao Humaitá, você vai estar complicado, tem um trânsito complicado. Mas por quê? São lugares, se você for... Maringá, Souza Naves, A Sovaná, na própria Higienópolis, você não consegue descer às 6h30 da tarde, você não vem, é horrível. Nós temos a vantagem de ter os fundos de vale. A Rio Branco. Isso a gente não pode descartar nunca, são os fundos de vale da cidade. Mas para você cortar a cidade, você tem que passar por eles. E pela 369. E pela 369, que é na Avenida Brasília. Então você pega, são pontos que você precisaria ter um foco. Ah, não precisa fazer 5 viadutos, faça um. Priorize um. Hoje, a própria Duque de Caxias, que a gente falou, que liga com a Lucelena, tem o viaduto que foi doado o projeto pela Econorte, a um custo de mais de R$700 mil à época, e não teve prioridade de ir atrás do recurso para a realização dele. Tem o viaduto que o próprio Thiago conseguiu, que é lá no Grêmio, que é uma parte importante, tanto residencial como industrial da cidade, né, que é o Parque das Indústrias, que já também não vai sair ali, vai sair um pouco para frente. Mas você não precisa ficar construindo 10, 15 viadutos, a gente tem que construir um. O próprio Avenida do Sol é um que você pode priorizar. Aí você já tem o da Rio Branco. Então, esses pontos... E os trens de superfície estão no plano também? O trem de superfície, o último projeto que eu tinha visto ou falado dele era na própria Leste-Oeste. Depois não teve mais, não andou mais. Mudou, né, de trem de superfície para o BHLS, que é o próprio ônibus. Esse projeto, essas adequações que a gente vê hoje, são só de ônibus. Nós não temos projeto de trem. Existe um projeto que era através do 10 de dezembro, em cima ali do próprio do córrego que passa ali, né? E o projeto da Leste-Oeste. Esses eram os projetos que tinham de trem. Eu reativei as perguntas aqui, os comentários, porque aqui no inbox me falaram se você pretende ser eleito, Tiago e Felipe, se vocês eleitos pretendem terminar os mandatos ou querem sair para governador de estado ou alguma outra coisa. Olha, eu gostaria muito de chegar tão bem durante o mandato e já ser lembrado para o governo do estado. Mas com certeza a nossa mentalidade é cumprir o mandato todo. A gente está falando do primeiro mandato, a gente não tem projeto para segundo mandato. Isso não está discutido ainda, né? Então, a nossa ideia realmente, com certeza, é cumprir o mandato. Se ganhar a eleição, nesses 4 anos, vamos cumprir o mandato, né? Então, se alguém convidar a gente para ser candidato a vereador, mas ser candidato a governador, eu ficaria muito honrado, mas de verdade, não é o tipo de projeto que eu deixaria pela metade, não, de jeito nenhum. A promessa é terminar, né? Não é fazer como os prefeitos que a gente viu lá, que foi elege, depois para depois no meio já passa, já galga, vai subindo. E os eleitores ficam e ainda lá porque assim, minha esposa acabou de entrar ali, Erenida. Acabou de entrar ali, então, pelo amor de Deus, não dá para deixar ela imaginar que se eu ganhar a prefeitura, eu vou voltar para o governo do estado, ganhar a eleição do governo do estado e para Curitiba de volta, porque ela já não vai gostar, não. A vantagem que ela está vendo de eu ganhar a eleição de prefeito é poder ficar aqui em Londrina de segunda a segunda, não ter que ir para Curitiba de segunda a quarta. Então, não vamos nem entrar nesse tema aí. Eu nem vi ela entrar aqui. Vamos falar um oi, então. Obrigada, Guilherme, que entrou, que participou. Tiago, Nadine, Ju Yasushi. Yaguchi, a Juliana, Yaguchi, Adolfo Campos, Carlos Belasque, olá, Emanuele Moreira, Heloísa, Seila Amaral, minha prima? Mãe. A mama, sua mãe chama Seila? Minha mãe, Seilinha, dona Seila. Que linda! Oi, mamãe. Vamos lá. Célia Catucci deu a honra da presença aqui. Montanha, Rafael, Mesa com Charme, Silvana Cantor, oi, obrigada. Adri Mota, Matheus,
Alan Rossi disse que estava gostando da live. Você falou a O Silvana Antiali, Cantor? Manda um abração para a Silvana, então, né? Silvana é Silvana Cantor entrou aqui, demais. grande Silvana, o pai dela, Alan Rossi, o Gui, Juliane Takaoka também, a Marta, Paula, João, a Rosa, enfim, gente, muito obrigada, Maria Deixa eu fazer um Raquel, comentário aqui, Lenine. Rosa Carvalho. Oi? Deixa eu fazer um comentário aqui. Vocês perceberam, vocês entenderam por que o Prochê me ouviu isso ou não? Não, Vocês viram como é que o cara manja da cidade? manja. Esse aqui, você sabe que, além de tudo, ele é síndico do condomínio dele, né? É síndico? Por isso que ele gosta Escuta, de confusão. a pergunta que não quer calar depois de ser síndico e todo esse trabalho aí. E o Tubarão, meu amigo? Me conta. Tá caminhando, ele Ganhamos ontem. Hoje é um dia bom. Deu uma revigorada. Já estamos em terceiro aí. Se Deus quiser, volta para a Série B o ano que vem. É isso aí. Ó, João tá falando, Vânia dizendo parabéns. Cris Cordeiro da UEL, é uma dupla das boas. Cris, obrigada por ter prestigiado a gente aqui. Eu abri de novo os comentários aqui, porque eles estavam me falando no inbox, fazendo pergunta no inbox, aí eu abri aqui de novo. Se quiser abrir pergunta aí também, pode mandar vir. Se quiserem abrir pergunta. Os meninos querem saber, a Julice, uma dupla dessa, hein? Vocês querem dizer alguma coisa que eu não perguntei, meninos? Nós já estamos conversando há 1 hora já. Graças a Deus, por Nossa Senhora da Internet, não caiu a nossa live, não travou. Não, mas... Eu tenho lutado a semana inteira com isso é um bom prenúncio, né? A Emanuele está dizendo parabéns pela live, a Débora está dizendo estamos com vocês, Londrina forte de novo. Aí, ó, esse é o nosso é o lema. É o nosso lema aí, Londrina forte de novo. Escuta, e falando da vida pessoal de novo, cada um de vocês tem 2 filhos, né? O Felipe tem 3. Não, tem 2, né, Felipe? Eu vou parar por aí, né, Neda? 2 tá bom. Chega. Uma menina e um menino. Que bom. Curiosamente, ele tem uma menina e um menino, eu também. E também a menina nasceu primeiro no caso dele, no meu caso também. Também, né? Minha tem 5. É isso mesmo. Vai fazer 5 e meu menino tem 2. 2 anos. Que gostoso, gente. E vocês querem uma... E tem 3 meses. E vocês querem uma Londrina melhor porque não quer que esses filhos saiam daqui, né? Saiam porque querem, não porque precisa, né? A minha filha, eu espero... Olha o Tominaga lá, ó. Tô vendo aqui, ó. Eduardo Tominaga. Oi! Vou fazer uma observação especial, porque Eduardo junto com a Tominaga. gente ele ainda foi um dos grandes entusiastas para a construção desse grupo aí. A gente deve muito a esse cara aí. Então, que gosta de desafio, esse aí também, viu, Lenine? Eu fiquei surpresa com a entrevista com ele. Eu conhecia pouco o Tominaga. Com essa entrevista, fiquei conhecendo melhor. Gostei muito de ver uma pessoa assim como vocês, né? Muito empreendedora, que tem visão. O Tominaga é fantástico. Pra gente. Muito preparado, né? Muito preparado. É um braço forte aí desse grupo, viu? Com certeza absoluta. Fiquei surpresa, me surpreendeu positivamente. Então lá, foi show de bola. Então, vocês querem dizer alguma coisa que eu não perguntei, meninos? Pra gente encerrar, nós estamos falando há mais de 1 hora já. Não quero mais tomar o tempo de vocês. Adorei, foi muito bom. Obrigada por terem vindo junto. Não, eu quero pedir um voto, né? Se você me permitir, eu quero pedir um voto aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Faz o que você quiser. E diz que votos você tem que pedir, né? Se não pedir, não leva. Então, eu quero pedir aqui o voto de todos que estão nos acompanhando, que assim como a gente sente que Londrina pode muito mais, que assim como a gente sabe que tem saudade, né, daquela Londrina que quando batia o pé todo mundo respeitava, que quando você falava vamos lá, Curitiba parava para te ouvir, que não tinha coragem de tomar uma decisão sem consultar a Londrina, que a gente não precisava sair correndo desesperado em Curitiba com o Pires na mão para ter alguma coisa aqui, que as coisas vinham para Londrina justamente porque se não viesse o estado parava. Então a gente tem muita saudade desse tempo e a gente quer ver Londrina. Ver Londrina forte de novo significa isso. Ver Londrina comandando o desenvolvimento econômico do Paraná,
ver Londrina comandando o desenvolvimento regional, o desenvolvimento do norte do estado, vendo ela ser essa liderança que ela sempre foi, organizando a região, fomentando a região e trazendo a região toda no seu colo, sob a sua supervisão, sob a sua condução, sob a sua diretriz. A região precisa da gente, precisa de Londrina, né? Então, é isso que a gente quer. Por isso que a gente vem realmente aqui com 2 jovens, eu de 34 anos, bem mais novo do que o Prochê, já de 35, né? Já está velhinho, coitado, faz parte do jogo. Mas, assim, que a gente vem com toda a nossa garra, com a nossa disposição, com a nossa determinação, com o planejamento que nós fizemos, com o trabalho que a gente desenvolveu para chegar até aqui e apresentar esse projeto de uma Londrina Forte de novo para as pessoas. Então, isso para a gente é muito importante. Não é por nós, não é pelo cargo, não é por nada disso. Eu e o Prochê, graças a Deus, não dependemos da política para viver. Mas a gente entende que o momento é esse. Se a gente passar mais uma administração sem focar no longo prazo, sem focar em corrigir os rumos da nossa cidade, os rumos da forma de administrar, da condução econômica e da forma de pensar os bairros e as regiões da nossa cidade, nós não voltaremos a ter uma Londrina forte nem no serviço público, nem na saúde, nem na segurança, nem na educação e menos ainda na geração de oportunidades. Então, é realmente isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Pedir o voto de vocês para fazer Londrina forte de novo. O Tominaga está falando aqui, políticas estruturadas de longo prazo, planejamento, e está dando parabéns pelas lives, obrigada. Ficou feliz com os comentários, os elogios que fizemos para ele, eu e vocês, mas para mim não foi elogio, foi uma constatação mesmo. Eu fiquei impressionada positivamente com ele. E aqui entrou também a Marta Alcover. Oi, Marta, um beijo. A Kátia Cune, a Andréia, o pessoal aí apoiando, aplaudindo. Estamos juntos, falou o Guilherme, a Ana dizendo oi. E é isso, gente. Você quer falar alguma coisa, Felipe? O Tony Silva, que é também candidato a vereador, junto com o Tominaga, tá ali. Do seu partido, Tony? É do seu partido? O Tony é do partido do Tominaga, inclusive. Democratas. O Tominaga é o presidente do Democratas, é vereador já com mandato, e o Tony também é Democratas. Também uma figura muito querida nossa, que a gente gosta demais, um jovem também político, que é muito batalhador e merece também toda a nossa consideração, né? E está aí nesse chamado do próprio Tominaga para compor a candidatura. A gente tem a honra de ter grandes nomes também dentro dos nossos partidos, né? Então, o Tominaga, que já tem uma caminhada aí que eu falei, né? Foi o Tominaga que ajudou a gente a construir esse projeto. É tão parte do projeto como nós, né? Então, é muito bom ver o partido dele com pessoas tão boas também como o Tony. O Tony está falando que tem honra de participar desse projeto. Gente, eu vou deixar... Vocês querem perguntar alguma coisa para os meninos? Eu vou desativar o João, da Anne Muriveiro Jovem para prefeito por questão de visão do futuro, para Londrina, que merece muito. Chega de prefeito que só pensa em plantar flor para dizer que fez algo. Nanã. Eduardo o Tominaga está mandando um abraço para o Tony. Então, gente, eu vou desativar os comentários, porque o Felipe vai falar e vai tirar essas palavras aqui da frente dele, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês que estão aí participando. O Marcos Cordura, nosso comandante da 4ª Companhia Independente de Londrina. Um abração para ele também. Ele foi um grande comandante aqui também acho que da 2ª Companhia, né, Tordoro? Se eu não me engano, quando você estava aqui no 5º Batalhão, implementou aqui em Londrina o trabalho das bicicletas, o projeto das bicicletas no centro ali, do vizinho que conectado bacana. Também. Então, é uma figura muito boa e importante da nossa Polícia Militar aí, que ajudou, inclusive, na construção do nosso plano de governo para a segurança pública, viu? Poxa, bem-vindo, então, comandante. Obrigada por estar prestigiando aqui. Primeira vez que eu tive contato com ele foi no VGD. Ele é muito bom. E o Papo Eleitoral também entrou aqui. A gente marcou uma entrevista com eles para falar sobre eleições também. Eu vou desativar, então, tá, gente? Papo Eleitoral. Eu vou desativar o comentário, porque senão o Felipe fica pronto. Felipe, faça as suas considerações finais. Só agradecer a oportunidade, né, Helenida? É muito bacana esse papo de hoje. Acompanhei já algumas entrevistas suas aí com outras pessoas.
Ah, que bom, obrigada. Agradecer o carinho de todos, né? E dizer assim, que a gente, tudo que a gente fez em pouco tempo, a gente pretende fazer muito mais, né? Uma coisa que a gente deixa de falar, às vezes, o próprio Eduardo, tá aí o Eduardo Tominaga, a briga que a gente teve, às vezes o vereador ele é bem criticado, porque às vezes é até a figura mais próxima da sociedade. Mas nós tivemos várias brigas durante essa legislatura, fizemos uma doação do próprio dinheiro da Câmara de reforma para o HU, para o combate ao Covid. Às vezes até o pessoal acaba não ficando sabendo, né, do que acaba fazendo o vereador ou da atuação deles. Então, esse ano, por exemplo, no combate ao Covid, a Câmara, o Eduardo liderou bem isso aí, a gente combateu bastante isso. Doamos 20 milhões de reais da Câmara, 5 milhões para o HU, 5 milhões para a economia. Então, quando você fala que muita gente quer ser candidata a vereador, infelizmente, algumas ficam crucificando os que estão lá. Mas lá, nós temos muitas pessoas boas, trabalhadoras, honestas e que buscam o bem da sociedade. Só que a pessoa que fica fazendo campanha em cima disso, ela se esquece que se ela se eleger, ela vai sofrer o mesmo na próxima eleição. Porque e a gente passou aí esse período sem nenhum problema, né, Felipe? Essa legislatura não... Teve um problema, mas que também acabou, vamos dizer assim... lá atrás, né? Mas a gente não sabe se é um problema, né? Infelizmente, tem algumas medidas públicas, né? Algumas mídias que crucificam as pessoas. Mas a legislatura, os vereadores, tem Eduardo, tem o próprio presidente Nantes, tem várias pessoas que são pessoas, o próprio Júnior Santos Rosa, que era meu parceiro de partido, várias outras pessoas, pastor Gerson, que fizeram muito por Londrina e vão fazer ainda. Né? Tem vários deles, na verdade só 3 que não estão se candidatando à reeleição, então de 19 e 16 estão à reeleição, que todas merecem um crédito, né? Eu costumo repetir aquilo que fala assim, eu sou sua amiga. Se você fizer alguma coisa errada e tiver que pagar por aquilo que você fez, eu vou até a porta de onde você precisa ir, mas eu continuo sua amiga, né? Não é porque as pessoas resvalam, tropeçam, vão cumprir, né? Vão pagar as suas obrigações, vão cumprir com a lei e tudo mais, mas não pode penalizar um todo por causa de alguns escorregões aqui e ali, né? Você generaliza, é complicado você fazer isso, né? Então, a Câmara ela tem um trabalho essencial para a cidade de Londrina. Ela, como a gente fala, como eu falei... Eu ouso dizer que é mais importante você escolher o vereador do que o próprio prefeito, sabia? Eu ouso dizer isso. Você tem que tomar mais cuidado na escolha do vereador, dos vereadores, da Câmara dos Vereadores, porque é ela que vai fazer a fiscalização do prefeito. Vamos ser justos, mesmo nível, mesmo nível. Eu ia falar assim... O prefeito tem a caneta, então ele que executa. A Câmara fiscaliza e ela... Tudo bem, mas você não pode falar, não, eu vou votar no prefeito, o prefeito vai fazer tudo sozinho, não. Se ele tiver uma Câmara ruim, uma Câmara pobre, uma Câmara que desconhece, prejudica muito o trabalho, né? Eu posso dizer assim, um prefeito ruim não é corrigido por uma Câmara boa, tá? Não é. Mas ele é muito pressionado por uma Câmara boa e você pode amenizar o problema. Um bom prefeito, ele pode ser prejudicado por uma Câmara ruim, entendeu? Então, claro que o prefeito, tem razão. ele ainda é o que responde mais, né? Mas com uma Câmara boa, você pode minimizar os impactos de um prefeito ruim, ou você pode potencializar o trabalho de um bom prefeito. Do prefeito bom. Exatamente. Então, estão perguntando aqui no particular, gente, vai ficar gravado no IGTV, viu? Está falando que perdeu uns pedaços, quer ver a entrevista. Vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Pode procurar lá no IGTV que vai tá disponível para vocês. Se vocês quiserem também disponibilizar trechos da entrevista, tá lá no IGTV à disposição de vocês, podem usar. Será que você compartilhar eu também no meu? Eu acho que sim.
Perdi. Estão falando aqui, não, Deve Amanda estar nas Nará. minhas linhas das redes sociais, deve estar aí. A Gisele deve estar aí. Gisele, Amanda, resgatam eu aí, por favor. Dá essa resposta para mim. Se pedir para mim, não vai sair nada daí no Instagram. É que também quando a gente salva, os comentários não vão aparecer, mas de qualquer maneira a gente comentou aqui o que as pessoas disseram. Meninos, vocês serem bonitões assim ajuda na hora da eleição? Vocês acham que favorece? É bom, é ruim? Você que está dizendo isso daí. A gente não está com essa informação, não. A gente está sim. feliz aqui por você ter falado isso, viu? A minha mãe fala muito isso para mim, tá? A minha esposa também. E agora você. Tá vendo? Tá bem, é porque é uma lá em dupla, casa, né? Só minha filha que está falando isso. Só. O resto eu não está mais falando. Faz parte, cara. Faz parte. Meninos, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Fiquei muito feliz com essa entrevista. Vocês inauguraram as entrevistas com os prefeitos, né? Começamos por vocês. E pela honra, né, de estar começando. Então. Eu que agradeço, eu que agradeço. E espero que vocês consigam aí os objetivos de vocês, os sonhos. Vocês são super novos, né? Com muita coisa pela frente. E que vençam melhor, né? Tomara, né? Sejamos nós. Exatamente, que sejamos nós, né? Mas assim, a gente realmente se sente muito, muito não pronto, porque a gente nunca está pronto, né? Mas a gente se sente muito preparado para enfrentar os desafios que a gente tem pela frente e gostaríamos muito da confiança dos londrinenses para isso. A gente realmente está passando por uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. Londrina tem tudo para fazer, para ser de volta muito forte mesmo. Então, espero contar com o apoio de todos e ficamos honrados, sem dúvida, dessa honra grandiosa, né, que você nos dá de sermos os primeiros. Até eu falo, se você não quiser falar com os outros, também não precisa não, Elida. Fica tranquila, tá? Não, mas é até bom, porque as pessoas daí podem comparar, a gente não tem medo do comparativo. Eu acho que o comparativo é importante. Eu até quero reforçar que todos está aberto para todos, né? A gente não está, como os vereadores também, os assessores estão ligando, estão pedindo, gente, está aberto. Eu não estou fazendo seleção de candidato nenhum. Vocês que queiram participar, só telefonar, só entrar em contato, que a gente abre a agenda e vê a jeito para todo mundo poder participar. E assim também com os candidatos à prefeitura da cidade de Londrina, essa cidade que a gente ama, né? Não sei o que tem nessa terra vermelha aqui, que todo mundo é apaixonado por aqui, né? Oi, Nina, agora sim, ó, o candidato a prefeito é bom, mas eu duvido alguém ter o vice que eu tenho. Isso aí eu quero ver ganhar. Quero ver ganhar de mim. Que bom. Obrigada, meninos. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Felipe. Deus abençoe vocês. Sucesso, tá? Deixa eu fazer um print de tela aqui. Faz aí pra mim, Elenida, porque você tá pertinho do telefone. Faz um print. Será aí, que eu sei fazer? Eu não sei fazer. Como é que faz o print? É mais fácil. Não sei. O Porsche vai... Aí, ó. Faz aí, que eu não sei fazer. Aí. Deixa eu olhar pra televisão, deixa eu olhar pra tela. Olha lá pra telinha, Porsche. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Dá um sorrisão aí, Elenida. Dá um sorrisão aí. Está atrasado isso aqui, peraí. Não tem problema. Não, está atrasado aqui, ó. Eu fiz também. Aí, agora. Consegui fazer. Conseguiu Deu aí? certo? Quem estiver acompanhando a gente... Eu consegui, vocês prestou. Faz aí, Felipe. Nós, por favor. Peraí, vamos ver. Sorri aí, Felipe. A testa brilhou aqui. Vamos ver, se ficou bom eu mando. Beleza. Valeu, gente. Tchau. Olha, Linda, aqui, ó. Esse aqui, ó, para encerrar aqui, ó. Aê, tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Cris Cordeiro já mandou a foto pra gente aqui, ó. Ai, que legal.